Trilhas da Redenção. Primeira parte, em Portugal, capítulo 4. Planos sinistros. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Logo no início da carreira eclesiástica, Afonso buscou em uma aldeia próxima a Lisboa um velho amigo de infância. Gervásio era filho de servos de uma das propriedades da família Navarro. Crescera junto a Afonso e exultou diante da proposta de trabalho do antigo companheiro de traquinagens infantis. Era a oportunidade de esquecer a vida modesta e angariar certa relevância social. No início, era uma espécie de secretário particular, e à medida que Afonso galgava postos mais altos, congratulava-se consigo mesmo por indiretamente exercer um poder que só aumentava. Às demais tarefas, acrescentou a função de guarda pessoal, tornando-se indispensável ao patrão, que não tinha amigos, apenas bajuladores e muitos desafetos. Apenas a Gervásio, Afonso confiava algumas tarefas que envolviam maior risco. Era com ansiedade que o aguardava em seus aposentos particulares, onde poderiam falar à vontade sobre a última incumbência que lhe dera. Gervásio entrou e foi logo falando em tom baixo. Afonso. Chamava-o pelo nome apenas quando estavam a sós. O judeu sobre o qual buscas informações é Levi Rosenthal, proprietário destas casas comerciais. Gervásio entregou as anotações com os nomes das respectivas lojas. Afonso olhou brevemente a lista e a colocou sobre a escrivaninha. Com a objetividade que lhe era característica, perguntou: "E o que mais?" Não sei se observaste. Nesta lista consta uma casa de joias bastante frequentada pelos endinheirados de Lisboa. Ou seja, ele não é um judeu qualquer. Muitos de seus clientes são membros da corte de D. João. Todos sabem que ele e o Marquês de F. são muito amigos. Diante da expressão de tédio do interlocutor, Gervásio fez súbito silêncio. "Continua", ordenou Afonso. "A bela mulher que te faz esquecer a batina." Diante da expressão irritada de Afonso, Gervásio se interrompeu e reformulou o que ia dizer. "A dama que despertou a tua atenção é Isabel, esposa dele. Vive neste endereço em Alfama. Embora ele tenha a fama de marido ciumento, ela o acompanha em muitos eventos sociais. Porém, jamais é vista sozinha." Tomando fôlego, Gervásio continuou. "Declararam ser cristãos, mas causa estranheza o fato das lojas serem fechadas antes do final da tarde de sexta-feira e só reabrirem na próxima segunda-feira. Falei com alguns servos, mas nada consegui, apenas que são tratados com certa cortesia e são bem remunerados." "Chega, imbecil", trovejou Afonso. "Não enalteça esse maldito judeu. E agora, conta-me algo que eu ainda não saiba." Gervásio, acostumado aos rompantes de Afonso, continuou com voz inalterada. "O judeu é credor de muitos nobres arruinados, que tomam vultuosas quantias a título de empréstimo, a fim de salvarem a reputação e continuarem a desfrutar de uma vida cercada de luxo e prazeres." Gervásio entregou nova lista com alguns nomes de fidalgos bem conhecidos na alta sociedade portuguesa. Afonso olhou demoradamente a lista antes de dizer: "Sim, como eu já imaginava, o usuário explora a bolsa de muitos incautos. No futuro, talvez sirvam de testemunhas de acusação, ou não, pois em um depoimento deverão expor a própria ruína.
Pretendendo ser eficiente, Gervásio sugeriu com entusiasmo: devemos buscar meios de burlar a vigilância do judeu no próprio lar. Conheço uma mulher, chegou a Portugal há um ano em busca de trabalho. Os olhos brilhantes de Afonso eram a única manifestação de algum entusiasmo quando perguntou: qual é a procedência dela? É oriunda de uma das colônias portuguesas na África e vive com os pais. Se é da tua confiança, providencia algumas referências pessoais, atestando idoneidade e mande-a comparecer no endereço dos judeus. Prometa razoável quantia monetária em troca das informações. Se ela conseguir o emprego e permanecer fiel a nós, conseguiremos o que queremos. Gervásio saiu em busca da futura cúmplice. Dirigindo-se à região próxima ao porto, em um dos locais do ancoradouro do rio Tejo, entrou em uma casinhola simples, com a familiaridade de quem não necessitava que lhe conduzissem ao interior da habitação. Zaira indagou entre surpresa e feliz: a que devo a honra de uma visita inesperada? Preciso falar contigo a sós. Papai ainda não chegou do porto, mamãe está no quintal, mas não nos incomodará, pois a surdez não permitirá que nos ouça. Diga logo o que te trouxe aqui. Tenho uma proposta de trabalho. Não é segredo que os judeus têm muita dificuldade em contratar servos entre os membros da sociedade portuguesa. Gostaria que se apresentasse em uma determinada residência e se oferecesse para colaborar nos serviços domésticos. Zaira arregalou os olhos ao retrucar enfurecida. Assim me ofendes. Eu venho de longe em busca de progresso. Vivo acalentando a esperança de uma vida contigo e tu propões que eu me transforme em empregada de judeus? Vá sonhando. Ouça antes de recusar. Não é um trabalho comum. Quando conseguires desempenhá-lo de forma satisfatória, ganharás uma fortuna. Sairemos de Lisboa, viveremos uma nova vida cheia de prazeres e glórias. Seremos respeitados, nunca mais seremos submissos a ninguém. Diante de tantas promessas, Zaira emudeceu e ouviu com atenção, enquanto Gervásio explicava. Como bem sabes, eu trabalho para um defensor da igreja. Ele necessita de informações sobre um determinado casal de hereges dissimulados. Inicialmente, a tua tarefa se resumirá em ganhar a confiança dos patrões, informar a localização dos ambientes da casa e revelar os hábitos da família. Talvez tenhas que prestar um depoimento contando às autoridades o que descobrir lá. É uma atividade arriscada? Se não desagradar meu chefe, correrás apenas o risco de se tornar-te muito rica. Ambos sorriram maliciosos e Gervásio continuou. Mais adiante receberás outras incumbências, mas não te preocupes, será por pouco tempo. Gervásio lhe mostrou um pacote com algumas garrafas de bebidas alcoólicas e fez um convite. Uma proposta tão extraordinária merece uma comemoração, não achas? Zaira aceitou o primeiro de muitos outros cálices. Mantinham encontros constantes, momentos em que ignoravam a presença de seus pais idosos e cometiam muitos excessos. Dias depois, conseguiram efetuar a primeira parte do plano. Zaira tornara-se a nova auxiliar de atividades domésticas no lar de Levi e Isabel. E também passou a ser a mais uma espiã na vasta engrenagem que movia o Tribunal do Santo Ofício. Cheios de ambição e cobiça, nenhum deles jamais imaginou os desdobramentos de tão nefastos planos e o quanto isso lhe custaria no futuro. Isabel não conseguiu esquecer as palavras de Afonso. Longe de sentir-se enaltecida, recordava-as cheias de apreensão. Em uma tarde em que saía de casa, surpreendeu-se com algo que a assustou ainda mais.
a poucos metros de casa, ela identificou um vulto masculino, seguindo-a deliberadamente. Na fisionomia do perseguidor, reconheceu Afonso Navarro e concluiu que todos os demais encontros apenas pareceram casuais. Era a primeira vez que havia trocado alguns sorrisos e olhares com outro homem, que não fosse o seu esposo. De forma inconsequente, aceitara alguns presentes que eram entregues em sua casa. Chegavam de forma anônima pelas mãos de um portador desconhecido, mas ela sabia que partiam dele. Ouvira aquela declaração que mais lhe parecera um aviso, uma ameaça. A descoberta de que era vigiada por esse desconhecido teve o condão de despertá-la definitivamente do encanto pernicioso. No início, sentira-se envaidecida com as atenções de um homem bonito, elegante e que lhe parecera tão gentil. O que antes lhe parecera lisonja e causava-lhe agradáveis sensações de ser admirada, agora lhe fundia arrependimento e medo. Ela sabia dos muitos rumores envolvendo famílias de judeus. Os perigos que lhes rondavam, os passos eram numerosos, muito graves para que ela não se intimidasse diante de qualquer ameaça à sua segurança e, consequentemente, à sua família. Havia passado as últimas semanas imersa em atroz inquietude e reclusa. Destruíra as flores e outros mimos que lhe foram enviados. Em sua casa, apenas o velho Jonas havia notado com estranheza a presença do desconhecido, que vez ou outra aproximava-se dela. E era ele, o servo, quem recebia os presentes e entregava-lhe, sem que ninguém da família notasse. Em seus olhos havia surpresa e censura, mas ele a conhecia desde quando era garota. Era-lhe fiel e, embora condenasse sua atitude, não ousava repreendê-la. Zaira, a espiã, reportava tais acontecimentos a Gervásio com o exagero típico dos caluniadores. Sem saber ao certo o que ocorria, afirmava ao cúmplice que a judia vivia muito infeliz por ser severamente vigiada pelo esposo ao qual era submissa. Ao ouvir tais disparates, Afonso alimentava as inclinações malsãs de destruição, sem considerar o quanto espalharia sofrimento. A palavra, que tantas vezes é instrumento de esclarecimento e consolo, na boca de Zaira convertera-se em diabólica arma de extermínio. Embora espíritos malfeitores, fomentadores da discórdia e de toda espécie de desordem, se unissem ao trio de insensatos, amigos espirituais não descansavam e, mediante imensos esforços, buscavam inspirá-los durante o dia, ademoestá-los durante o sono, em graves recomendações para que se detivessem no escabroso caminho que escolheram.